Começamos. Então, meu bom dia agora oficial a todos. Nós chegamos ao quarto dia, né, de programação da nossa Semana Zero, com mais duas atividades bem empolgantes, né? Desde a segunda-feira, nós temos mantido uma excelente participação do nosso corpo discente e docente. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando essa imersão inicial no curso de Física, né, e também essa reimersão que os outros estudantes dos outros períodos estão fazendo. Lembramos que amanhã à tarde nós continuaremos com mais atividades, desta vez com a participação dos professores Altamir Souto Dias, que vai dar uma panorâmica sobre a estrutura administrativa da UEPB e o funcionamento dela, trazendo também uma discussão sobre a estrutura do nosso curso, como ele foi pensado, as grandes possibilidades, a distribuição das ementas e a formação do futuro professor de Física. E, na sequência, amanhã à tarde, nós teremos a participação do professor Carlos Cirino, que vai fazer uma reflexão bem bacana aí sobre gerenciamento de emoções, sobre disciplina para estudar, discutindo, oferecendo caminhos, possibilidades para essa organização. E hoje, nesta manhã de quinta-feira, nós trazemos uma roda de conversa com 3 egressos do nosso curso, que além de apresentar a sua perspectiva, né, como é ser estudante da licenciatura em Física, vai também poder responder a perguntas, a curiosidade de vocês. Então, dando início a essa roda de conversa bacana, né, que é essa visão de quem esteve aí no lugar de vocês, né, nós apresentamos aí os nossos 3 estudantes. Quero confirmar aí, nossos 3 guerreiros convidados estão aí, estou vendo o Rodrigues aqui na tela, Jansen está por aqui, e Ângela, aqui, abram suas telinhas, olha aí, nossos 3 egressos, bacana. Gente, primeiro, antes de tudo, quero agradecer, né, a terem aceito o convite, são 3 queridos aí meus, eu acho que em algum momento aí, um desses 3 passaram, Rodrigues, acho que foi ele, o vencedor, e participou, acho que de todos os meus projetos, o Rodrigues teve em algum momento comigo, então um estudante que eu participei muito da formação, pessoalmente também é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. A Ângela, eu tive a honra que participou aí do Meninas na Física, deu um apoio muito bacana, e o Jansen também, né, iniciou nos meus projetos, depois ele me abandonou, né, me abandonou, e agora está na matéria condensada, gente. Então, assim, mas eu tive a honra aí de ter uma relação muito boa com esses 3, e eu fico bem feliz aí de eles estarem conosco hoje, falando com vocês, falando da sua perspectiva, falando como é estar no curso de Física. Eu espero que eles digam para vocês o que deixaram de aproveitar, ou o que aproveitaram bem durante a licenciatura, a importância, né, que tem você aproveitar todas as oportunidades, as atividades, provocar a gente também, porque tem hora que tem que provocar professor também, professor, bora fazer isso, tem uma coisa bacana ali que eu estou percebendo que a gente pode fazer. Eu acho que essas provocações também são importantes, né, afinal de contas nós somos uma grande família, em certo sentido, né? Então é bom sempre essa provocação de um lado e do outro lado. Então, vou começar apresentando esses 3 aí convidados de hoje. Jansen Félix dos Anjos tem 27 anos, esteve conosco de 2016 a 2019. Atualmente é mestrando em Física da UFPB, né, na Física da Matéria Condensada. Ângela Maria Freire de Avelar tem 27 anos, entrou no campus 8 inicialmente na LCN, que é a nossa licenciatura em Ciências da Natureza, que ela foi interrompida, e ela entrou em 2012, migrando em 2013 para a licenciatura em Física, concluindo a graduação em 2017. Ela é especialista em ensino de ciências naturais pela IFRN e foi uma das professoras orientadoras do PIBIC Júnior no projeto Meninas na Física. Ela trabalhou na especialização dela, ela trabalhou com sequência didática, o uso de atividades experimentais no ensino de Física. Ela trabalhou com alunos da primeira série do ensino médio. Já o José Rodrigues do Nascimento tem 26 anos, ele esteve conosco entre 2015 e 2020. É atualmente mestrando em ensino de ciências na UEPB, na linha de pesquisa História, Filosofia e Sociologia das Ciências. Então, eu convido aí para começar pelo Jansen, né? Vamos, Jansen, vamos falar um pouquinho aí como é que foi estar conosco, como é que é ser um licenciando em Física e agora um mestrando.
E vamos lá, bom dia. Agradeço aí a coordenação por ter me chamado. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na graduação e como eu decidi justamente ir para a área da matéria condensada, né, na física experimental. Então, o meu começo daqui no curso, acho que foi como muitos de vocês aí, que estão entrando agora. Não era a minha área que queria, na realidade, né? Eu tinha vindo já da Química, fui um técnico em Química na IFRN, e, tipo, eu vim justamente por falta de escolha, mas não me atrapalhou nos meus estudos. No caso, quando eu comecei a ingressar mais no curso, eu me apaixonei e até hoje eu estou aqui estudando física, né? Então, no início, eu tive um pouco de dificuldade justamente no curso, né? No primeiro período em si, eu não tive tanto, mas sim no segundo período eu já comecei a ter um pouco de dificuldade, né? Eu comecei a olhar a disciplina, principalmente Física 1, e vi que tinha muita gente reprovada no começo, né? Então eu saquei que era justamente eu tinha que mais ter um foco maior nessa disciplina, não dispensando as outras, né? Então, na época, eu comecei a mais organizar os meus estudos, né, no caso, o meu tempo de estudo. Porque eu era dentro da cidade, vinha e voltava todo dia, e, tipo, eu botei na minha mente que eu tinha mais ou menos 2 horas a menos que os outros alunos para estudar. Então, eu tinha que suprir essa necessidade. E eu trabalhava à noite também, então, quando eu chegava em casa, eu já estudava, então foi muito cansativo no começo. Aí a minha dificuldade maior no curso é justamente essa, né? Que eu tinha que ter uma preparação maior, um tempo maior de estudo, organizar meu tempo maior. E isso me ajudou muito no curso, porque, como é que eu posso dizer? Eu consegui organizar maior meu tempo e, eu não reprovei bem dizer nenhuma disciplina no curso, justamente por causa disso, por causa do meu tempo. Então, se eu voltasse a fazer a minha graduação de novo, eu acho que eu me sairia melhor, porque com o decorrer do tempo, eu consegui organizar melhor o meu tempo. Então, o que eu digo fazer para vocês é justamente isso. É focar e organizar seu tempo de estudo. Eu aproveitei, basicamente, comecei a aproveitar mais o meu tempo na universidade a partir do quarto período, do terceiro, quarto período. Porque foi onde eu comecei a participar justamente dos congressos, da monitoria. Então, no congresso, né, eu comecei como eu posso dizer, a ver mais a área científica, né, que eu tinha que ir para o congresso, tinha que fazer minhas apresentações, tinha que escrever meus artigos. Então, o congresso me ajuda muito nisso, né, justamente para publicação, essas coisas. Então, eu aconselho para vocês participarem bastante do congresso e, principalmente, de apresentar trabalhos. Uma outra área que me ajudou muito também foi justamente a monitoria, né? Eu fui monitor justamente de mecânica básica com o professor Tiago, e no final do período fui em ótica. Então, tipo, eu estudei essa disciplina, né? Aproveitei o máximo, mas eu posso dizer para vocês que eu aproveitei maior ainda quando eu fui monitor. Porque justamente a gente vai vendo com o tempo que para a gente aprender um certo assunto, a gente tem que passar para alguém. Então, quanto mais a gente passa esse assunto, mais a gente consegue aprender, né? Então, essa é uma das grandes vantagens de ser professor, justamente por causa disso. Então, a monitoria justamente é quase um início da gente da licenciatura, né? De passar justamente o conhecimento que a gente teve na disciplina. Uma outra área também bastante que me motivou bastante foi justamente o IC, né? Que foi a iniciação científica. E justamente depois que eu comecei a fazer o PIBIC, né? Que foi o professor César, foi quando eu comecei a viver mais a universidade. Então, eu comecei a passar mais tempo aqui, porque normalmente eu só passava um período, um turno, só ficava de manhã, e justamente eu não aproveitava muito a universidade, né? Quando eu comecei a passar nesse PIBIC, então eu requei um pouco mais do meu tempo. Então, eu passava o turno de manhã e à tarde, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais pela área da experimentação, né? Quando eu comecei a olhar mais a visão de fazer meu mestrado e tal. Então, a iniciação científica, né, me fez justamente entrar no grupo que eu estou hoje, que é o Grupo Fotônica,
e me fez olhar uma visão maior que eu podia ir tanto para a área da licenciatura ou para a área da experimentação, que o povo fala que é a área dura, e eu escolhi justamente a área dura, né? Então, hoje eu faço parte justamente do grupo Fotônica, já faz um tempinho, né? Tipo, eu saí da graduação, aí comecei a pensar no mestrado na área dura, e estou hoje até aqui na área dura. Voltei, por causa do mestrado, né? Tentei o mestrado 2 vezes, né? Aí a segunda vez eu consegui passar, que foi o momento em que eu estou hoje, na área da matéria condensada. E é a coisa que eu dizer para vocês. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem perguntar. Mas em si, o que eu acho que me fortaleceu mais para escolher a área foi justamente a área da alimentação, foi participar de um projeto. Então eu participei de projeto e estou aqui até hoje. Jansen, deixa eu te fazer uma provocação. Se eu não me engano, você já tem uma vida familiar, você já é casado, tem um filhinho, tem uma filhinha, né? É isso? Se tiver alguma dúvida, algumas perguntas, pode perguntar, estou aqui. Eu acho que falhou. A minha pergunta chegou para você? É isso? Isso. Então, isso como é que você. Então, isso é eu também fiz graduação com 3 crianças, né? Então, isso é um desafio a mais. E aí você teve que encontrar esse canto, né, seu, esse lugar seu para se organizar. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho, me respondesse isso. Você encontrou esse lugar para se organizar, porque é um desafio a mais ser pai, né? Tá no casamento, ter que ganhar dinheiro. Não, bem antes disso eu já estava pensando, meus planos ainda não mudou muito não. Eu já estava focado já para seguir esse caminho, para trilhar esse caminho. Estou trilhando ainda, né? Então não teve muito Então não atrapalha. Ótimo, era isso que eu queria saber mesmo. Porque a gente pensa, não, eu estou com dificuldade, eu tenho um filho, não posso mais. Não é verdade. Eu tive 3 filhos e fiz graduação. E fiz uma graduação bem feita. Então é possível, não é? Sim, com certeza. Ótimo. Não, olha, gente, vão anotando suas perguntas aí. Daqui a pouco eles voltam aí para responder aí curiosidades que vocês tenham sobre essa trajetória, tá? Aí, Tiago, tem uma pergunta aí, Tiago. Levantou a mão. Tem já? Oi, bom dia. Então vamos lá. Bom dia. Bom dia. E aí, Jansen, tudo bem? Tudo bem, sim. Oi, Tiago. Você aí, para a Ângela também, para o José Rodrigues, tá? Sejam bem-vindos a esse momento aí com a gente. Eu só queria complementar, Alessandra, essa questão que você colocou aí, através do exemplo de Jansen. Eu acredito que essa questão familiar não... Assim, é claro que a vida muda, né? Eu acho que o Jansen sabe disso. A vida da gente muda, eu tive um filho recentemente, a gente sabe que muda completamente. Mas eu acho que isso não atrapalha, mas é importante a gente salientar o seguinte, em muitos casos esse preconceito ele não existe só do lado do estudante, de achar que não pode porque tem um filho, tá? Eu tenho um exemplo dentro de casa de uma pessoa que já foi discriminada em processos seletivos porque era casada e estava pensando em ter filhos. Então, esse é um problema que existe também dentro da academia. Em muitos casos, a própria academia renega, traz algum tipo de renegação com relação a esse fato da pessoa ter uma família, de ter filhos e achar que não vai ter produção suficiente, não tem capacidade produtiva suficiente. Então, acho que o Jansen, assim como inúmeras mães, o Jansen é pai, mas inúmeras mães dão exemplos, né, de que é possível, sim. Se tiver algum aluno aí entre a gente que tenha família, que tenha filho, não pense que isso é um obstáculo, tá? Nós temos inúmeros exemplos aí a própria professora Alessandra é um exemplo gigantesco aí de alguém que conseguiu avançar bastante, né? Então, eu acho que só queria falar com relação a isso, né? Aproveitar o momento, porque acho que é uma coisa que deveria ser falada mais, né? Que às vezes a academia também renega as pessoas que pensam em construir alguma família por achar que isso atrapalha na produção acadêmica. Como é que você pensa assim, em relação a isso? Como é que não escutei?
Como é que você se sente em relação a isso? Saber que você poderia acontecer de você não conseguir uma vaga, por exemplo, porque você tem uma filhinha. Seria um pouco triste, né? Porque, tipo, acho que isso não influencia, né? O que vai é justamente a pessoa. Tipo, depende do foco da pessoa, não do que a pessoa tá, da família, essas coisas, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou bastante focado, né? Então, me resistir pela uma vaga por causa disso, por causa de família, é meio complicado. E outra coisa, dá para conciliar, não dá, Jance? Dá para o cara ser um paizão e fazer as E coisas. aí levantou a mão. Tem gente aqui já falando? Bom, tem vários comentários aqui, né? Professores, esse caso de ter filhos, geralmente se torna um pouco mais agressivo quando se são com mulheres. Porque aí a vida delas se torna, eles acham que se torna para os filhos, para casa, para o marido, sendo que elas também têm sonhos. E tanto a academia quanto as pessoas de por fora dizem que quando se tem filhos, a vida da mulher acaba. Então, eu acho, Jaine, você tem toda a razão, porque tradicionalmente a cultura dos cuidados ela é feminina, né? Nós sabemos que na grande maioria dos lares a mulher cuida tanto da casa como cuida das crianças e dos maridos, né? Que são aquele tipo, foi mimadão em casa e acha que casou para alguém arrumar a sua casa, né? Esquece que ele também tem mãozinha e ele também pode fazer a mesma coisa. Então, isso é uma cultura estabelecida não só no Brasil, mas até na Europa você tem um pouco disso ainda. Mas o que a gente tem feito, há uma militância hoje, inclusive eu tenho a honra de fazer parte do Parenting Science, que na tradução livre é Família na Ciência, justamente para trazer essa reflexão, tanto da necessidade de que a gente precisa tirar esse véu horroroso que cobre a carreira acadêmica feminina, de que nós somos menos capazes por conta disso. Aliás, os filhos, quando ele é bem-vindo, quando ele ele é um projeto do casal, esse filho ele vai dar impulso para você buscar o seu lugar que você quer fazer. Claro que você tem que ter muito cuidado na organização dessa família para que seja algo que você tenha estrutura para ter uma criança, porque ter uma criança é algo muito trabalhoso, né? O Tiago que o diga aí como é que é hoje, acho que está com 1 ano, né? Do Júnior, então 1 ano, ele muda a dinâmica da casa, claro. Mas, então, é necessário você pensar nesse projeto como um projeto que vai ter que ter um lugar. Ele tem que ser um projeto familiar, porque senão ele fica deslocado. Então, quando você está dentro de um projeto familiar, isso é um impulso para você ser quem você vai ser. Então, eu fiz graduação com 3 crianças, e isso foi, lógico que não foi planejado, na minha época eu era mais desatenta do que eu sou hoje, não foi planejado as crianças, mas eu tive que encontrar esse lugar na minha vida profissional, e isso me impulsionou a fazer um mestrado, um doutorado mais tarde, e chegando onde eu cheguei no meu lugar acadêmico, que eu sempre desejei, e está hoje numa posição de poder já dar a mão para outras mulheres. Eu, particularmente, na minha vida acadêmica, quando eu vejo uma mãe grávida que realmente quer fazer bem feito, eu vou acolhê-la de forma diferenciada, porque eu falo, olha, eu sei que essa mulher está passando. Então, eu acho que a maioria das mulheres que passou no campus hoje com a gravidez, ela veio de alguma forma para próximo de mim, por conta dessa compreensão que eu tenho. Então, é possível, sim, esse lugar, e nós mulheres temos que lutar para ter esse espaço. Bom, então, vamos dar início à rodada, depois a gente volta com umas perguntas, tá, gente? Pode estar segurando aí. O Dinael está dizendo que eu tenho 2 filhas e estou próximo de concluir a 2ª graduação. Bacana, Dinelson. A pergunta que fica é, você também cuida das crianças? Então vamos agora para a Ângela. Ângela, a mulher, nossa representante feminina. Uhul! Vamos lá, Ângela, como é que foi estar? Como é que é estar? Como é ser uma física nesse mundo masculino? Nos diga. Bom dia a todos, né? Desde já agradeço o convite, né? A coordenação de física e a professora Alessandra. É sempre um prazer retornar aqui. Bom, como a professora Alessandra falou, né? Eu entrei em 2012 no Campus 8, no curso de licenciatura em Ciências da Natureza. E em 2013
em junho, a gente migrou para a física, né? Era opcional, mas eu decidi migrar para a física. E a minha turma, ela era a primeira turma, que aí foi um grande desafio para nós, né? Porque nós não tínhamos monitores, nós não tínhamos projetos, nós não tínhamos laboratórios, a gente tinha que aproveitar o que tinha, às vezes, da engenharia. O professor César muitas vezes deu aula de práticas experimentais, tem que ser alguns recursos de baixo custo, né? Não tínhamos os equipamentos que tem hoje na universidade, que às vezes eu olho o César postando, os meninos que participam do projeto, até no projeto Meninas da Física, que eu participei com a professora Alessandra, que eu fui nos laboratórios, eu disse quanta riqueza a gente já tem aqui, né? E para nós, né, da primeira turma, ficamos felizes em ter chegado isso, né? Porque se não tivesse formado a primeira turma, talvez tivesse tido outro desafio maior, né? Em 2017, né, eu concluí a graduação. Em 2018, na verdade, eu tentei o mestrado, não passei. E tentei a especialização, que abriu esse edital, tentei a especialização. E fui fazer, né, a especialização. No início eu pensei, nossa, vai ser um desafio tanto, porque tinha 2 dias de aula presenciais, e era à noite, e eu já trabalhava, né? Então, para mim sair daqui para Natal, era meio que complicado, 2 dias, então eu tinha que organizar as minhas aulas. Como eu trabalhava na escola Benjamin, ela na mesma época se tornou uma escola integral. Então eu tenho que escolher entre me especializar ou trabalhar, né? Então, aí eu disse, vou fazer minha especialização, né? Porque vai melhorar o meu currículo, claro. Só que aí também a escola Tagino Pereira recebeu um ensino regular. Aí consegui ser transferida para o Tagino Pereira, né? E deu para organizar os horários. Porque na integral eu tinha que entrar de 7 horas e sair de 5h30. 5 horas, 5h30. Então não tinha como eu sair de 5h30 para Natal, né? Porque 7 horas eram as aulas. E com essa abertura do regular no Tagino Pereira, eu consegui me transferir para cá e fiquei no Tagino. E deu certo para me conciliar. Era muito cansativo, tinha dias que dava até preguiça de ir, porque a viagem é longa, é cansativo, lá é muito quente, aqui você tem uma adaptação do friozinho, né? Apesar que está quente hoje em dia, mas aqui é um pouco mais frio do que em Natal. Então, essa adaptação não foi fácil, mas eu também não desisti, porque eu estava conseguindo perceber que na especialização de ciências naturais e matemática, ele estava ensinando algo que a gente vai usar agora no futuro, que é através da BNCC, né? Como professora, está tendo essas mudanças, né? Eu não sei se já na graduação, nas partes pedagógicas, já estão ensinando sobre a BNCC, que a gente também está em aprendizado ainda, que é incluir as outras disciplinas na área de física. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa de física, mas envolver geografia, envolver a química. Então, é justamente isso que a especialização trazia para a gente. A gente tinha aulas de biologia, mas era um conteúdo, por exemplo, a gente trabalhou um seminário sobre a visão do olho. Então, a visão do olho, a gente tem que explicar a biologia do olho, a química do olho, a física do olho, a matemática envolvida por trás, era tudo isso. Então, eles ensinavam a gente a pegar um conteúdo de biologia, de química, de física e botar essas outras disciplinas no meio. Então, foi muito produtivo para a gente. E fora os laboratórios que eles montavam lá para a parte da especialização, que é só materiais de baixo custo, porque na escola pública a gente não tem os recursos que uma universidade tem, então a gente tem que se virar, né? Então, era muito interessante. E em 2020, né, eu concluí a especialização, não foi exatamente em 2020 por culpa da pandemia, né? Então a gente teve que prorrogar, terminei agora em 2021, mas que o período era de 2020. Aí finalizei minha especialização e estou atualmente, né, com o professor César no projeto Residência Pedagógica. Tem alguns alunos que acredito que estão por aqui assistindo, que participam comigo no Residência Pedagógica, então eu coordeno na minha escola, né, essas atividades, junto com o professor César e esses alunos, para trabalhar com os meus alunos, né? Alguma dúvida? O que é que vocês querem saber mais? Sim, lembrando também que a minha turma, professora, era 7 mulheres, tá?
Eram 10 estudantes, 7 mulheres e 3 homens. Foi aquela turma bonita de mulheres, é verdade. Eu lembro, eu festejei quando vi aquela foto linda de vocês se formando. Foi um orgulho para mim. Vocês lavaram minha alma ali, viu? Foi bacana demais. Aquele sucesso de vocês ali, de chegar aquela turma bonita de mulheres. Ô, Ângela, então, como é ser uma mulher na ciência? Você teve preconceito? Você sentiu preconceito por ser uma mulher na física? Sim, sim, porque diz que física é coisa de homem, não é de mulher. Muitas vezes eu ouvi isso. Eu digo, não tem nada a ver, não. Se é de homem ou se é de mulher, eu estou lá, estudando, né? Não foi fácil, né? Porque, como eu falei, não tínhamos monitor, já o Jansen já foi monitor, vocês já vão ter monitores, né, para ajudar, então a gente tinha que ou se reunir com os próprios colegas, estudar com quem sabia mais um pouco, ou os próprios professores, como muitas vezes o professor Jamilton, ele dava aulas em horários extras para a gente conseguir aprender aquele conteúdo. A gente não tinha monitor, a gente não tinha projeto. O único projeto que teve foi o da extensão de astronomia com o Jamilton e outro lá que as meninas participavam. Então, não tínhamos nada disso. E hoje em dia tem muitos projetos, né, para participar, que é muito bom para o currículo. Tem muitas bolsas também, que no nosso tempo não tinha bolsa, às vezes era só uma bolsa e o resto tudo voluntário, se quisesse, né? Então, mas a gente aceitava porque era para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, né? E acho que é isso. Então, você não é só uma mulher da física, é uma mulher desbravadora, né? Porque você estava lá no início, né? Na gênese do nascimento, né? Da física. Então, como é que você avalia projetos como Meninas na Física? O projeto do Meninas da Física eu acho enriquecedor, né? Principalmente, né, quando veio para a escola, porque na escola a gente tem um desafio muito grande de fazer com que as meninas entendam que matemática, que química, que física não é só coisa de homem. Então, eles ficam surpresos quando vê uma quantidade de mulheres. Quando a gente, no desfile de 7 de setembro, que a gente homenageou algumas mulheres que foram contribuintes para a física, né? E até a professora Sandra lembra disso, né? Que tiramos várias fotos. Então, elas ficam surpresas em saber que muitas vezes, né, eram as mulheres que construíam e os homens que muitas vezes tinham que assumir, porque não podia esse tipo de coisa, né? Então, elas ficam, nossa, como é que tem esse monte de mulher? Então, algumas até das minhas alunas ingressaram em física também já. E eu fico muito feliz, né, de poder contribuir com os meus alunos para isso. E passar a conhecer os meus professores, né, porque todos os professores, acredito que todos os professores de vocês, eu estudei com eles, talvez algum ou outro, né, que seja inovado que eu não conheça. Tiago foi meu orientador, né, no meu TCC, sobre as dificuldades dos professores trabalharem as práticas experimentais na escola, né, um estudo de caso. Já na minha especialização, já que eu trabalhei as dificuldades dos professores, eu já trouxe a sugestão, né, de algumas atividades experimentais na minha sequência didática, de baixo custo, claro, porque não temos materiais laboratórios. E esse projeto de César, por exemplo, é muito rico porque eles poderiam, se tivesse presencial, claro, conhecer tanto os laboratórios, como perceber, né, que a física está muito em volta do nosso conhecimento do dia a dia, porque muitas vezes os alunos eles não têm aquela visão de que aquela coisa é física. A gente tem que trazer essa visão. E a BNCC é justamente para trazer isso. E a gente está tendo muita dificuldade porque os livros eles não abordam dessa forma. A gente tem que tentar elaborar a dificuldade que a gente tem enfrentado nesses últimos dias, né, por ser virtual, e não tem tido um contato de aulas todos os dias, é uma vez na semana online, a cada 15 dias, e acabam dificultando, né? Quando eles passam para a física, eles vão sentir uma dificuldade maior ainda, ou para qualquer outro tipo de curso também, né? Mas, Ângela, o César vai surpreender a gente já, que ele encontrou recursos aí para nos mostrar o laboratório de física. Então, já a gente vai trazer, ele vai trazer aí para a gente uma bela surpresa aí de uma apresentação dos laboratórios. Então, aguardemos que já a gente tem coisa bonita e empolgante. A gente está comentando aqui. Tem gente levantando a mão? Eu não estou vendo, não. Então, pode falar, gente. Oi. É o Tiago? Oi. Isso. Bom Thiago. dia, Ângela.
Bom dia, professor. Primeiramente, agradecer, né, por você ter lembrado aí do nosso trabalho junto. Assim, é importante, eu acho que é muito importante a gente trazer, através da visão de vocês, para esses alunos que estão entrando, né, principalmente, aqueles que estão na metade do caminho, que nem todo mundo consegue terminar o curso de Física com muita facilidade, né? Às vezes a gente passa por muitas dificuldades, eu conheço a sua realidade, eu sei, eu acho que você não se envergonha disso, você teve dificuldades para terminar o curso de Física e você conseguiu vencer, você pode olhar para trás e dizer que você conseguiu vencer os obstáculos. Então eu queria que você falasse um pouco aí para o pessoal quais são as principais dicas daquilo que você conseguiu fazer e que você acha que lhe auxiliou a vencer todas essas dificuldades que são impostas pelo curso que foram impostas a você pelo curso de Física. Primeiro, né, a cada período é um novo desafio, né? E se, por exemplo, no meu caso, eu não tive professor de Física no ensino médio, então era um desafio maior ainda, porque não tivemos professor. Então, era como se fosse algo novo, ali a gente estava tendo o primeiro contato, né? Hoje em dia, a gente já tem professores de Física na escola, né? Eles não têm totalmente só um primeiro contato. Mas o desafio também que eu trabalhava, né, na época, recebi a proposta de emprego, estava no 5º período, não queria aceitar, e as pessoas vinham na minha casa, insistiram, aceita, não tem professor de Física, você é da Física, vai dar certo. E eu disse, não, fiquei até quase, chorei tudo. Não posso aceitar, como é que eu vou dar conta? Física não é fácil. Não, mas dá certo, não sei o quê. Então, acabei aceitando a proposta, eu vou aceitar e vamos ver, né? Qualquer coisa eu deixo para lá, vou estudar. Porque eu tinha que estudar, não só a basezinha, mas também tinha que me dedicar nas atividades. Então, como o Jans falou, né? A gente tem que organizar o horário. Coisa que muitas vezes eu não soube organizar. Se fosse hoje, né, que eu estou um pouco mais com a mente mais amadurecida em relação a isso, já sei organizar um pouco mais os meus horários, eu tenho um horário para tudo. Então, eu tenho um horário de preparar atividades para a minha escola, o horário de que vai ser as aulas, o horário de estudar. Então, é uma forma de você se dedicar melhor nas atividades e enfrentar os desafios, né? E não tinha hora para mim estudar, né? Porque às vezes eu trabalhava também à noite, passava o dia na universidade, né? Assistindo aulas. E também trabalhava à noite. E tinha dias nas semanas que eu não tinha aula, estava na escola dando aula. Então, os horários que eu tinha vago era para estudar, principalmente à noite. Não importava a hora que eu ia dormir, não. Às vezes eu ia dormir 2 da manhã, 3 da manhã, mas eu tinha que estudar, principalmente quando pegava uma semana de prova, né? E quando chegava assim, muitas vezes eu tive que fazer uma escolha, né, entre estudar para uma prova ou deixar em dia as minhas coisas da escola, né? Porque, de qualquer forma, o desafio de trabalhar, você tem que deixar tudo ali em dia, né? Caderneta, notas de aluno, avaliações. E isso dificultava muito, às vezes, quando pegava fechamento de bimestre, porque eu tinha que deixar em dia para entregar a caderneta na escola. Hoje em dia é mais online, então é mais fácil ainda, porque é tudo online. Então não precisa, a partir do momento que atualiza, já chega na escola, né? E tinha que deixar aquilo em dia. Então, às vezes, eu tenho que pegar aquele tempo que eu tinha vago, em vez de estudar para uma prova, fazer a caderneta. Então, acabava, às vezes, tendo que desistir de alguma disciplina, ou ia tentando fazer para, se chegasse numa final, conseguir ser aprovada. Não foi fácil, principalmente por não ter a parte de uma assistência monitora, né? O monitor, muitas vezes, eram os próprios professores, para nos ajudar a enfrentar esse desafio, né? Por ser a primeira turma. Mais alguém tem alguma Bacana, pergunta? viu, Ângela? Bacana você falar dessa disciplina, porque eu acho que é um dos maiores problemas que os estudantes encontram, né? É não saber fazer essa organização do tempo, né? De estudo, dos tempos de lazer. Nós temos que ter tempo para tudo, inclusive para descansar, né? Tem uma parábola bem que eu gosto muito que fala de amolar o machado, né? Tinha uma disputa lá entre duas pessoas cortando árvore e um ganha e o outro. O que é que você fazia? Ele parava para amolar o machado. Então, eu penso que o momento de lazer também é esse momento onde você refaz, se refaz. Então, acho que tem que ter um momento de lazer, inclusive, pensado, para que senão você não se perder. Eu tenho
mais lazer do que disciplina. Se você tem mais lazer do que disciplina, então tem alguma coisa errada também com o seu horário. E aí eu acho que amanhã nós vamos ter uma discussão bacana sobre isso com o professor Carlos, que é uma coisa que a gente já percebe no curso, que é importante orientar os estudantes. Então, foi bem bacana que você tenha trazido aí esse aspecto da organização. E a Maraísa fez uma pergunta aqui, ela falou, quando acabamos o curso, já podemos entrar em um concurso? Sim, a graduação, a licenciatura, né? A sua conclusão lhe dá o direito já, assim, você está habilitado para fazer concurso. Agora, você vai ter algum que pede especialização? Bom, vai depender do edital, né? Mas, normalmente, não se pede a graduação. Ela está perguntando aqui se ela precisa fazer uma especialização. Especialização é uma escolha sua, pela sua necessidade de estar mais preparada, Maraísa? Então, às vezes é um caminho, né? Quando alguém me pergunta se deve fazer especialização ou mestrado, eu falo, olha, qual é a sua intenção? O que é que você quer com isso? Porque às vezes é mais interessante para o mestrado já, né? Às vezes você consegue já dar um salto bem maior, mas depende muito da sua intenção, né? Você quer realmente seguir uma... Hoje a especialização, ela praticamente ela funciona como quase que uma continuidade mesmo da graduação, porque os conteúdos são muitos, né, para você dar conta, às vezes, na graduação. Então, a especialização, ela vem reforçar, às vezes, um aspecto específico que você gostaria de reforçar na sua formação e que não foi possível diante da complexidade, que é a própria graduação, né, e que a gente, né, não dá conta de tudo. A gente sabe que nós, quando pensamos num currículo, a gente escolhe a base mínima ali, e mesmo essa base mínima, às vezes a gente não consegue dar conta, né, por vários motivos, né, durante a graduação. Então, às vezes, ele serve para deixar isso mais fortalecido. Então, gente, eu vou passar agora para o Rodrigues, mas podem colocar as perguntas aí que a gente volta já já, para responder os três aí, uma rodada de perguntas. Então, José Rodrigues, né, que também esteve conosco aí na graduação, né, na licenciatura, e agora é mestrando. Rodrigues, com você. Bom dia a todos. Desde já agradeço pelo convite. Bom, desde a infância, eu sempre fui interessado com coisas da natureza. Gostava de ficar explorando algumas coisas, etc. Junto com isso, né, aos domingos, eu sempre dava folga aos meus pais, ia para casa da minha avó, e lá só tinha televisão para assistir, e eu sempre estava na TV Escola, que sempre passava, como posso dizer, documentários sobre o sistema solar, e aquilo me fascinava, sempre. Então, era a minha missa dominical, todos os domingos assistir aqueles documentários repetidas às vezes, né, porque só era reprise, mais reprises da TV Escola. Então, ali começou a surgir esse desejo de saber, de explorar, né? E eu sempre gostava de ficar olhando para o céu e ver as estrelas e ficar imaginando aquilo que eu vi nos documentários. Então, foi desenvolvendo esse desejo de fazer, de se conhecer cada vez mais. Quando você vai crescendo, né? Quando terminei o ensino médio, um tempo propício só para indecisões. Peguei minha nota do SISU. Quando decidi ser professor, eu tentei, como posso dizer, decidi ser professor. Quando decidi ser professor de quê? Aí eu decidi pela geografia. Comecei a cursar, desisti, não gostei daquilo que eu estava vendo e fiquei naquela decisão, o que eu vou fazer? Aí eu optei por fazer física. No SISU seguinte, eu coloquei física, passei para ir para o campus de Araruna, mas não fui fazer a matrícula. Preparei toda a documentação, mas não fui. Mais 6 meses de indecisão, quando foi em 2015, no SISU de 2015.1, optei de novo por física em Araruna, passei. Então, decidi vir fazer. Então, fiz minha matrícula no curso, né? Passei aqui 10 períodos e uma pandemia. E durante o meu curso, minha trajetória aqui, ela foi muito desafiante. Mas no final foi gratificante, né? Eu saí do ensino público da minha cidade, o ensino médio, ele não era muito legal, porque tinha uma série de problemas, e encarei física, né? Fui fazer física. Tinha muitas dificuldades na matemática. A matemática, ela, como posso dizer, do ensino médio era bom, né? Que a gente era um aluno nota boa em ensino médio. Mas quando chegou no curso, não tinha vi, né, que a lacuna era muito maior e
Então, foi o meu maior desafio. Foi a matemática, para você aprender, para conseguir acompanhar as disciplinas de cálculo e de física. Mas, no final, como você está aqui, quando você gosta do que você está fazendo, você encontra forças para superar os desafios. Você encontra essas forças que você não sabe de onde vem, mas você vai superando desafio por desafio. Cada período vai aumentando esse desafio, mas você está com mais força. Tem muitos problemas, como posso dizer, durante o curso, de você querer desistir, principalmente nos primeiros períodos, porque é muito propício, mas enquanto mais você está ali, você vai se apegando, né? Chega um momento que desistir do curso não é mais uma alternativa. Então, você encara. Como posso dizer, tive algumas reprovações. Muitas das minhas reprovações foram feitas por decisões mal tomadas, tipo, decisões precipitadas que eu tive durante o curso. Então, foram os meus grandes erros. Então, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu tentaria mudar isso, né? Porque foram decisões, como posso dizer, ruins, que me levaram a consequências ruins ao longo, que isso estendeu até o final do curso. E tem a questão da superação, porque é bom quando você está avançando no curso, você está vencendo um cálculo 1, um cálculo 2, um cálculo 3, chega no EDO, você consegue passar. Aí você vem para essas físicas mais profissional, que mecânica clássica. Pô, é desafiante, mas se você gostar do que está fazendo, se você gostar da física, se você for movido por esse desejo, você vai ver essa dificuldade, mas você também vai ver uma superação logo ali. E em 2020, né, na reta final, vendo já a colação de grau, formatura, vem uma pandemia que joga um mar de indecisões, joga um mar de incertezas na vida, mas faz parte do jogo, né? Eu decidi fazer mestrado na metade do ano passado. Decidi fazer, escolhi os programas que eu ia participar, vi os editais anteriores e decidi que eu ia fazer a seleção do mestrado que eu estou hoje. O desejo de seguir na área da História e Filosofia das Ciências e Sociologia começou a ser construído já no P2, com a disciplina de Alessandra, que é a Compreensão Pública da Ciência, lá que ela começa a mostrar um outro universo além dos conceitos físicos, né? Existe também essa parte externalista de você tratar a ciência. Essas discussões me interessavam muito. Pronto, com ela, no P5, com Filosofia das Ciências com o Tiago, que tinha discussões muito boas em que eu me interessava por aquilo que o Tiago estava sendo explanado. E, por último, no P7, em História da Física, que ali foi, como posso dizer, o que o professor Tiago proporcionou, para mim, especialmente, foi muito determinante no que eu ia fazer posteriormente. Então, sigo aí na História e Filosofia das Ciências. Mesmo não sendo o aluno da física, né, como colocar, o gênio, como os outros tinham mais esforçados do que eu e tinham mais destaque, eu não me deixei abater, entendeu? Eu fazia dentro dos meus limites, mas como alternativa, eu também desenvolvia outros campos que o curso proporciona, porque o curso não só está voltado ali na física. O curso tem a Alessandra com seus projetos, em que traz discussões importantíssimas para a sua formação como professor. Então, colei em Alessandra, né? Colei, fez sucesso, participei de quase todos os projetos delas, desde 2015. Fui extensionista de César nas Olimpíadas Brasileiras de Física, como monitor
dos alunos do ensino médio e fui extensionista também em informática, ensinando programação para alunos da rede pública. Então, dentro das minhas limitações, eu soube aproveitar outros campos também. Essa é a minha trajetória em física. Espero que tenham compreendido. Que relato bonito, Rodrigues, parabéns. O que Rodrigues traz é bem forte, né? Porque ele conta de escolhas. Eu não sei, ele não entrou em detalhes, mas eu certamente estava falando de desistir dessa disciplina, fiz depois, certamente eram essas coisas que ele estava se referindo, né? E como isso pode atrasar o curso. Então, isso é bem importante para a reflexão de vocês que estão entrando aqui agora. E sobre essa amplitude que ele está falando, a riqueza da licenciatura em física é essa. Você tem várias possibilidades de trabalho dentro da licenciatura em física, né? Você tem essas áreas de física geral, que é uma área que está bem fortalecida, com o professor César, com o professor Jamilton também, e outros tantos que a gente tem aí também. Eu estou falando mais do grupo efetivo, mas nós temos um grupo também, um time muito bom, né, que está conosco em forma de substituto, mas que é um time muito bom também na física. Então, nós temos essa possibilidade de você seguir na física que a gente chama mais dura, do núcleo mais duro da física, e também temos a possibilidade do ensino, né, nós temos a possibilidade da divulgação científica. Então, há muitos caminhos dentro da licenciatura, e você vai se adequando, você vai escolhendo os caminhos que te agrada mais, ou que faz mais parte de uma identidade que você vai construindo dentro do curso. Então, riqueza da licenciatura, nós temos um orgulho muito grande da gente ter uma proposta curricular muito ampla, né, muito oxigenada, que inclusive tem sido parabenizado por aí afora, por pessoas que chegam aqui e falam, caramba, vocês têm divulgação científica dentro da grade? Sim, nós temos divulgação científica, né, na matriz curricular. Nossa, vocês fazem uma discussão bastante séria sobre história e filosofia da ciência? Sim, nós fazemos. Nós temos um laboratório de fotônica que tem projetos muito ricos que o César tem trabalhado. Sim, nós temos também, que tem possibilitado que nós tenhamos estudantes fazendo mestrado na área de física da matéria condensada, como é o caso do Jansen, né, e possibilidades como o Rodrigues fazendo História e Filosofia da Ciência, e da Ângela, que está escolhendo aí o caminho, mas possivelmente também nessa linha, né, de ensino, né, Ângela? Então, a riqueza da nossa licenciatura é que nos deixa assim com esse sorriso, caramba, a gente está fazendo um trabalho bacana, né? Então, essa é a maravilha de ter uma matriz curricular tão rica como a que nós temos. Gente, a gente está no finalzinho do nosso tempo, mas eu quero saber se tem perguntas aí para esse time de egressos que veio para cá conosco. Então, eu concluo essa parte da roda de conversa, né, com nossos egressos.